Boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para a nossa live Desmistificando as Constelações Sistêmicas Familiares e o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso, universo. Enquanto vocês vão entrando, vão se conectando, eu convido todos vocês para fazer uma respiração. Muitas pessoas agitadas, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas numa energia muito acelerada e esquecendo, do principal de respirar. Então vamos lá comigo, vamos baixar todas as barreiras, vamos se conectar com a gente, com a nossa respiração, tá? E vamos fazer uma inspiração e soltar. Depois 2 inspirações e soltar. E depois 3 inspirações e soltar, tá? Vamos lá. Olha que maravilha. Quando o ar entra no nosso corpo, oxigena as nossas células, o nosso cérebro, os nossos órgãos, dá muito mais, sabedoria, dá muito mais centramento, dá muito mais equilíbrio, que é o que a gente está precisando hoje, gente. Então é o básico, vamos começar pelo básico, respirar. Quantas milhares de pessoas pagariam tudo, fortunas, para ter um ar agora? Quantas pessoas, dariam realmente a vida para respirar, não é verdade? Enquanto esse presente que vem de Deus gratuitamente para você, você não está utilizando da maneira correta, tá? Tem várias formas de respiração e tem vários vídeos aí, tá? Nas minhas redes sociais, no Facebook, Instagram, lá no canal no YouTube, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim, também tem meus vídeos falando um pouco sobre respiração. E é o que as pessoas menos estão fazendo. Uma coisa tão simples, E que elas estão esquecendo do básico, de respirar, para equilibrar o seu corpo, para equilibrar suas células, para trazer mais clareza, sabedoria, para resolver aí as situações, do dia a dia. Eu só tô observando quantas pessoas agitadas, angustiadas. E quando eu falo, você tá respirando direito? Ai, você sabe que eu até esqueço de respirar? Gente, quantas pessoas não daria tudo pra estar no seu lugar respirando aí, Esse presente que vem de Deus. Então, vamos começar, Olhar com mais amor pra tudo isso, para as coisas tão básicas que fazem, assim, total sentido na nossa vida, tá? Então, a respiração é tudo. Nos vídeos tem várias formas aí que eu falo sobre respiração, para equilibrar os chakras também, para respiração, para estar oxigenando mais o cérebro, tá? Tem a respiração normal, É óbvio que você não vai fazer no seu dia a dia, na correria assim, você não vai segura 3, solta. Mas se você parar em alguns momentos da sua vida para fazer essa respiração, sentindo, se conectando com o seu corpo e sentindo o ar entrar, oxigenar suas células e imaginar que tudo que está saindo, que saia todas as toxinas do seu corpo também, tá? Você consegue se manter mais equilibrada, tá bom? Combinado? Então, vamos prestar mais atenção nisso, tá bom? E vamos iniciar então a leitura aí do nosso livro Quando Fecho os Olhos, Vejo Você, da Úrsula Frank, tá? E o que mais é possível? Desmistificando as constelações sistêmicas familiares. Então hoje é o 11º dia, tá? Para quem tá entrando agora, não tá tendo clareza do que, se trata essa live, todas as lives estão ficando gravadas, tá? Em todas as redes sociais, inclusive se você não é cadastrado, inscrito lá no YouTube, se for leve para você, se inscreva lá, porque além das lives tem muita coisa, muito conteúdo de contribuição para sua vida, caso você escolha, tá? E aí,
eu oriento você a assistir desde a primeira, tá? Para fazer mais sentido. Como é uma leitura de um livro, tá? Eu, desde a primeira, que foi a explicação, a segunda, a terceira, a gente começou a ler o livro, e todas as leituras eu vou parando em alguns momentos para estar explicando melhor sobre o tema, tá? Então, ontem a gente falou um pouquinho da constelação individual na prática, do aquecimento, né? Da descrição dos sintomas e esclarecimentos da questão. Quando o cliente vem com uma questão, a gente faz um movimento, traz uma solução. E aqui, hoje, a gente vai continuar com o tema anotações e esboços, tá? Antes disso, tá? Obrigada. Vamos baixar todas as barreiras primeiro, tá? Para que vocês possam receber. Vamos baixar todas as barreiras. Imagine, para quem não sabe, não faça ideia do que seja isso. É como se fosse um muro, você baixa esse muro, tá? Para você receber tudo que eu tô entregando aqui e eu receber essa energia também de vocês daí, tá? Então vamos baixar todas as barreiras e todas as projeções, expectativas, conclusões, separações e julgamentos que nós tenhamos aqui a respeito dessa live, da leitura desse livro, Quando Fecho os Olhos Eu Vejo Você, da Ursula Frank, de mim, de vocês, e tudo que está abaixo disso também, qualquer vida, dimensão, realidade. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo, por amor a todos nós? Sim? Sim, tá feito. Então vamos lá iniciar a leitura do nosso livro e as explicações necessárias para dar cada vez mais clareza aí sobre as constelações sistêmicas para o universo de vocês, tá? Alguns clientes comparecem durante alguns anos, de tempos em tempos, por um lado, devido às questões diversas, por outro, para continuar com os processos desencadeados. Anoto as informações importantes de uma constelação e na terapia individual de sessão em sessão. Se um cliente fez uma constelação num grupo e vem mais tarde para uma sessão individual ou para uma terapia individual, posso recorrer essas anotações e tenho as informações da árvore genealógica e os meus comentários à mão. Servem como uma estrutura básica para a continuação do trabalho e apresentam uma visão geral do sistema familiar do cliente e o lugar do cliente dentro dele. Principalmente quando os intervalos entre as sessões são de alguns meses. Essas anotações me ajudam a lembrar da questão e da solução desejada. O decorrer das sessões, a imagem da solução, os exercícios e poder de casa. O poder de casa sou eu que falo, tá, gente? Posso então retomar a imagem da última sessão. Também é mais fácil avaliar quais as metas que já foram alcançadas até agora, quais metas que ainda estão em processo e quais os desenvolvimentos que espera e quais as tarefas que o cliente ainda não domina. Anoto a data ao lado dos dados pessoais, nome, endereço, o lugar se não estou trabalhando em meu consultório e em poucas palavras os sintomas, a questão e com isso a meta e o esboço do futuro. Cada terapeuta faz de um jeito, tá, gente? Na anamnese eu já tenho a ficha do cliente, onde que eu anoto tudo também, tá? Mas não necessariamente que é nessa ordem. Já no primeiro atendimento, durante a descrição do sintoma, do esclarecimento da questão e da anamnese familiar, faço uma árvore genealógica a qual sempre posso recorrer durante a constelação e também complementar se surgirem novas informações. Se o cliente já fez uma ou mais constelação, pergunto-lhe sobre os temas e dinâmicas que foram tratados. O decorrer da constelação em si não é de tanto interesse quanto os resultados e efeitos. O que foi importante? Com isso, podemos nos concentrar no essencial. Durante a sessão, anoto a questão e a meta terapêutica, ou seja, a ideia do cliente, o que deseja alcançar no final da terapia ou após a constelação.
De tempos em tempos, principalmente quando o cliente se encontra em processos difíceis, podemos fazer um balanço sobre seus processos de desenvolvimento. Abaixo da árvore genealógica, faça um esboço da imagem de solução dessa sessão e anoto as tarefas de casa. Algumas vezes anoto de forma breve as intervenções e as frases importantes. Em tudo, tento me limitar aos dados importantes para os sintomas e a solução desejada, mantendo-me no espaço de tempo estabelecido. Com o tempo e depois de uma certa experiência, podemos distinguir mais facilmente as informações relevantes das menos relevantes para os processos terapêuticos. Na realidade, através das próprias reações do terapeuta, as afirmações e conteúdos que o cliente apresenta através das reações do cliente quando está falando sobre a sua questão e através de um exame cognitivo, ou seja, através da pergunta que fica sempre como pano de fundo: o que é importante? De que se trata realmente? Algumas vezes, como terapeutas, precisamos esclarecer ao cliente o que é normal e desejado dentro do contexto das sessões. Possivelmente terá aprendido em outras formas de terapia que deve desabafar os sentimentos ou seguir cada uma de suas associações, falando detalhadamente sobre cada pensamento que surge. Nesse aspecto, as constelações se reduzem ao mínimo, de tal forma que algumas vezes o cliente precisa se reorientar. Boa noite Vitória, Geise, Andréia. Boa noite, lindonas. Vamos lá, a questão. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, tá? Que eu respondo por aqui no ao vivo. Ou também, se alguém, né, por algum motivo que tem várias pessoas que não gostam de se expor aqui no ao vivo, me mande as perguntinhas no direct, tá? Ou no WhatsApp, ou da forma que for melhor pra você. Aqui no Instagram tem ali na minha bio o Linktree, tá? Que você me encontra aí nas infinitas possibilidades, tá? Site, e-mail, WhatsApp, tá? Telegram e as várias redes, tá? De me encontrar. A questão. O esclarecimento da assim denominada questão é muito importante, porque determina o contrato entre o cliente e o terapeuta. O processo de focar a solução ajuda o cliente a entrar em sintonia e a se concentrar. Cria um campo comum entre o cliente e o terapeuta e oferece a possibilidade de se esboçarem as primeiras sugestões de solução e verificar o seu efeito no contexto das capacidades e motivações do cliente. Nesse processo será determinada uma meta conjunta para a constelação, sessão ou terapia, com a qual ambos poderão concordar. O cliente motivado pelos seus anseios e os desejos e o terapeuta com a sua experiência e capacidade. Por um lado, a questão pode tratar de uma longa procura interior do cliente, ou seja, uma meta a longo prazo que descreve o final de uma fase da vida. É como eu falo, né? Muitos clientes, muitas pessoas procuram a terapia e quer que em 30, 40, 50 anos da vida, né, em uma sessão se soluciona todos os problemas, todas as questões, tá? Então, assim, não é bem assim. Vai ter muita questão que vai vir à tona, vai ter muita questão que vai, né, trazer a consciência e solucionar N situações, abrir infinitas possibilidades, sim, tá? Mas, trabalhar o seu eu interior, né, resgatar a sua essência, realmente se conectar com a sua essência, vai um pouquinho, né, um prazo maior para tudo isso, tá? Então, assim, eu tô há 6, 7 anos trabalhando nisso e cada vez mais que eu ressignifico algo, que eu trago para consciência, cada vez mais coisa eu tenho para ver e trazer mais para consciência, tá? Então, não é assim, em uma sessão eu vou resolver todos os problemas da minha vida, tá? Então, é isso. Boa noite, lindeza! Tudo bem, Nani? Sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando, tá?
Por outro lado, a questão pode se referir ao próximo passo no processo pessoal, isto é, uma tentativa de solução para o sintoma atual. Algumas vezes o cliente não consegue formular uma questão de forma clara, apesar de todos os seus esforços. Então podemos trabalhar mesmo sem ter uma clara ideia da meta e entender a sua falta de clareza como parte da estrutura do seu problema. Com as perguntas, como as coisas devem ser? E o que eu posso fazer por você? Podemos ficar sabendo da ideia do cliente e suas expectativas em relação ao terapeuta. Faz sentido ver se as ideias do cliente são realistas, ampliar o contexto de seus pensamentos e incluir uma perspectiva futura. Dessa forma, podemos conectar o presente com o futuro, examinar e estimular a motivação do cliente, direcionar a sua atenção e concentração para a solução. Desde o início, ocorrem processos internos de procura no pano de fundo, por parte do terapeuta. Os conhecimentos que tem das dinâmicas e estruturas podem levar às primeiras hipóteses e esboços para os passos de solução. Quais as experiências que levaram o cliente a ser como é? E quais experiências podem ajudá-lo a alcançar a sua meta? Talvez surjam como um filme, imagens no cliente e sua família. Qual é a primeira impressão que se tem dele? Em que tipos de conexões se vê o cliente? Qual a atmosfera que ele traz à sala? Quais são as outras pessoas que acompanham essa atmosfera? Como vivencia a sua presença física e o que ela transmite? Algumas vezes o terapeuta pode visualizar o cliente como uma criança no seu mundo de outrora ou em relação a outros. Algumas vezes fantasias, sequências de ações, pessoas ou paisagens podem aparecer na sua imagem interna. São possivelmente imagens significativas de um nível sutil. Se provarem ser verdadeiras, podemos deixá-las fluir e usá-las no processo terapêutico. Esboço para um bom futuro. Em terapias cognitivas, a orientação do cliente para o problema é considerada como sendo o problema em si. A pergunta como reconhecer o que realmente o toca e para onde o seu coração no fundo quer ir, serve como contraponto para o terapeuta. Esse nível de conhecimento é frequentemente inacessível ao próprio cliente, porque a experiência lhe ensinou a se distanciar dos seus desejos mais profundos, né? Por quê? Porque os seus desejos mais profundos muitas vezes dão medo, ou o cliente está preso numa crença muito limitante, que não deixa ele alcançar esses, né? Essas coisas, enfim. Para saber a que ponto ele chegará no final de sua busca, podemos deixar vibrar num outro nível, ao lado da clara análise dos fatos. Enquanto ele relata, olhamos com um olhar suave. Dessa forma, podemos mergulhar na sua atmosfera e perceber melhor o seu campo, e sem julgamentos. E nesses dois níveis, podemos nos fazer a pergunta: o que ele procura? Para onde quer ir através de seu processo? Quando estará satisfeito? Onde existe esse relaxamento leve e sutil, esse olhar, esse soltar o corpo? A questão do cliente está geralmente ligada a dois desejos, e ele está mais ou menos consciente disso. Ele expressa que os sintomas devem desaparecer e que algo melhor deve tomar o seu lugar. Nós podemos ajudá-lo a ter uma ideia mais precisa de um bom futuro, levando-o a nos dar uma descrição detalhada de suas metas e desejos. No sentido de uma terapia breve, já estaremos dando a ele as primeiras sugestões que levam em direção à ação e à solução. Se o terapeuta persistir em fazer perguntas concretas, muitas vezes se revela que o cliente tem ideias bem precisas de como deve ser e o que
ajuda. Algumas vezes é o segredo dele que nunca foi revelado a sério. Algumas vezes simplesmente resignou-se. Talvez já tenha aprendido a não se fazer mais essa pergunta. E mesmo assim, uma parte dele sabe exatamente qual é a meta final procurada. Na hipnoterapia nasceu a assim denominada técnica da bola de cristal. O terapeuta e o cliente esboçam juntos um modelo de um bom futuro, olhando para uma bola de cristal como um vidente. É uma imaginação, tá? Dessa forma, recebemos informações detalhadas sobre o estado desejado para o esboço, ajuda assim denominada pergunta milagrosa. O que acontecerá depois que você tiver solucionado o seu problema? Essa pergunta é uma ponte em direção ao futuro e é frequentemente negligenciada na descrição que o cliente faz de seus problemas. Imaginar como estará e se sentirá quando estiver na meta de seus anseios é uma experiência forte e positiva que o motivará e lhe dará forças para dar os primeiros passos nessa direção. O dever de casa será que o cliente haja como se já pudesse fazer o que almeja. Se ele quiser comparecer a mais sessões para um acompanhamento por um certo tempo, o terapeuta pode determinar o período. Se você imaginar que terá superado esses problemas em meio ano, o que fará então? O cliente saberá que o terapeuta acredita que ele é capaz de viver e criar uma situação de vida de uma forma totalmente diferente. E é isso mesmo, né? Se o cliente não tiver uma clara ideia quando poderá mudar algo e o terapeuta sugerir em 5 ou em 10 anos, ele irá protestar e afirmará que não vai demorar tanto. Com isso, terá limitado o tempo em que terá superado o problema, mesmo que o caminho não esteja tão claro e possa durar um pouco mais. É que, na verdade, o terapeuta é um pouco coach também, né? Na verdade, o coach é terapeuta e o terapeuta é coach. Pra mim, né, não tem muito, assim, separatividade. Tem, sim, as formações que a gente faz, né? As terapias diversas aí que a gente faz, mas, assim, sempre tem um pouquinho um do outro, tá? Por quê? Porque na terapia, na constelação, a gente trabalha muito com perguntas. No processo do coach é 90% perguntas, né? Sobre vários temas nas 4 áreas da vida. Então, né? E essa pergunta, né? O que você fará daqui um ano, daqui meio ano, que você conseguir solucionar aí o seu problema, né? Então, são perguntas que a gente aplica também dentro do processo do coaching, tá? Boa noite, Ki. Seja muito bem-vinda. Meninas, se vocês tiverem algumas perguntas, tá? Pode fazer aqui que eu vou respondendo no ao vivo ou depois, se vocês tiverem alguma questão, pode me chamar no direct também, que depois em algum outro momento eu respondo pra vocês, ou pelo direct mesmo, ou eu trago aqui a pergunta que pode ser de várias outras pessoas também e respondo no ao vivo, tá? Sem mencionar nomes. Se o cliente não estiver acostumado a considerar uma perspectiva concreta de futuro, a descrição de sua questão é muitas vezes vaga e confusa e surgem vários impulsos de curto prazo. Para focá-lo na sua questão, pode se perguntar: o que é importante? O que realmente importa, né? Durante esses dias, né, em tudo isso que a gente está vivendo, essa é uma pergunta que eu tenho feito muito dentro, né, dos processos, das terapias. O que realmente importa para você? Então, tudo isso que a gente está passando agora é para a gente analisar e refletir o que realmente importa, né? A gente consegue viver sem tanta coisa, né? Não é questão que você não tem que buscar algo bom, de qualidade e sonhos, né? Audaciosos para sua vida. Não é isso. Você tem que sempre buscar por mais. Mas, verdade, o que realmente importa na sua vida? Verdade, o que você consegue ficar sem?
Eu vejo, né, dentro da minha casa mesmo, que eu investia, na verdade, eu investia dinheiro em dermos cosméticos, em shampoos, em várias outras coisas que eu tinha, eu fazia meio que um estoque, né? E hoje eu vejo que ok, tá acabando, eu posso comprar agora, né? Pra que eu tenho que ter um estoque? E aí a gente pega, né, muitas vezes se auto-sabotando, porque quem faz estoque, na verdade, é porque tá muitas vezes, tá? Não é uma regra, mas muitas vezes preso na falta, né? Porque, deixa eu fazer um estoque porque vai faltar, né? Então, se você tá preso na falta, você, né, tá prendendo dinheiro também chegar até você, né? Então tem várias questõezinhas aí que quando a gente tá escorregando na banana aí, a gente tem que trazer pra consciência e falar, opa, né? Então, gente, a gente tá conseguindo viver sem tanta coisa, né? E aí a gente consegue separar o supérfluo, né, do essencial. O que é realmente essencial hoje na sua vida, né? O que realmente importa. Como as coisas devem ser. O que é importante? Como as coisas devem ser? Ou o que a constelação deve realizar? A Sol tá mexendo no fio aqui, tá balançando o celular. Com isso, o levará novamente à situação após a constelação, onde uma mudança já terá acontecido. Para estabelecer de forma mais precisa a sua questão, algumas vezes pergunto: agora você tem 35, 40, 45 anos. Quanto tempo mais tem para viver? Que pergunta, né? O que você quer fazer nos próximos 10, 20, 50 anos? E finalmente, o que você ainda precisa fazer para morrer feliz? Então são várias perguntas, né? Por isso que eu falei do coaching mesmo, né? O coaching a gente faz várias perguntas. Tem uma perguntinha dentro do coaching que eu faço, né? E se o médico falasse pra você que você tem só 6 meses de vida, o que você faria? Vixe, as pessoas fariam, uau! E por que não faz agora? Né? Que você tem vida, você vai esperar uma notícia, né? Triste, uma notícia para começar a fazer o que se requer fazer, né? Através do pensamento de seu fim e a limitação temporal, ele pode medir mais facilmente o que ainda deve ser feito. Também fica claro para ele que deve fazer algo agora, porque nós só temos o agora, para que um futuro melhor possa acontecer. Então eu sempre trabalho isso com as minhas clientes também, tá? Tudo que a gente vai projetar para o futuro, né? O futuro, né? A gente não sabe. Então muitas vezes as pessoas deixam para ser feliz no futuro. Muitas pessoas têm a crença limitante de que eu vou trabalhar num serviço, vou juntar dinheiro, vou me aposentar para depois curtir minha vida. Verdade, e se esse futuro não chegar? Né? Então, você tem que aproveitar o processo. Muito melhor do que a conquista, a vitória, né? Ou usufruir lá na frente, é você usufruir no decorrer do caminho. É você aproveitar cada minuto, cada detalhe que você está vivenciando. É como se você fosse viajar. Você está programando viajar para a Europa, para os Estados Unidos ou aqui para dentro do Brasil mesmo, tá? E aí você vai fazer as malas. Gente, tem a sensação mais gostosa de você fazer mala, de você, né? Então, aproveite cada detalhe, cada organização, coloque os seus filhos para participar de tudo isso, tal. Cada detalhe, cada momento que você tiver, né, aprontando aí a mala, tal, para fazer a viagem. Aproveite o trajeto que você vai fazer na viagem. Quando chegar lá, aproveita cada detalhe, cada minuto, cada instante, porque é esse processo que vale a pena. Porque se você só pensar no que vai acontecer lá, você perde toda essa parte. E aí você tá deixando de viver o quê? O agora. Porque é só o agora que a gente tem. Então a gente tem sim que fazer planos, que fazer projetos para o futuro. Porém, o que eu posso fazer agora?
para ir em direção a esse projeto, a esse futuro grandioso que eu quero para mim, para minha vida e para a humanidade. Entende? É só o agora. Viver no passado, muitas vezes, só faz você ficar remoendo, né? Aquele vício de viver no sistema de sequência trifásico, né? Remoendo as lembranças do passado. Tudo isso que representa, tudo que está abaixo disso, vamos destruir, descriar? Sim, tá feito. Então, quando você vai lembrar do passado, onde você lembra? Agora, aqui ó, hoje. E quando você vai projetar o futuro? Onde você tá? Aqui, agora, hoje. Então é só isso que a gente tem, é o agora. E o que você tá fazendo no seu agora, no seu hoje, né? Para aproveitar cada instante, cada minuto. E no início dessa live, quem não pegou o início dessa live, eu entrei com um processo de respiração. É a coisa que as pessoas menos estão fazendo. E a coisa que as pessoas mais estão precisando e menos estão fazendo, tá? E tem muitas pessoas milionárias que dariam todo o dinheiro que tem por um ar. Muitas pessoas que comprariam, gastariam horrores para ter um ar agora. E nós temos esse presente divino. E nós muitas vezes não damos valor a isso. Então comece a ver cada detalhe, cada simples detalhe que faz total diferença na nossa vida. Essas são realmente as riquezas que a gente tem. Então, quando a gente fala em vida próspera, em vida abundante, em riqueza, a gente não tem que só se remeter, né, por causa de muitas crenças que a gente, enfim, carrega na nossa vida, a papel moeda. A riqueza não é isso. A riqueza vai muito além disso, né? A riqueza tá no ar que a gente respira, na terra que a gente, né, pisa descalço, no sol que aquece a nossa vida, na chuva que molha a nossa terra e dá o nosso alimento. Então a riqueza está muito além do dinheiro e do papel moeda, em cada detalhe que a gente presencia com os nossos filhos, com a nossa família, com a gente mesmo. Quantas vezes você não está se dando presente de ficar sozinho, em silêncio, você com você mesma, para você se conectar, né, com o seu eu interior? Então, presta bastante atenção em cada detalhe. Olha só onde que a energia foi, hein? Vamos lá. Através do pensamento de seu fim e a limitação temporal, ele pode medir mais facilmente o que ainda deve ser feito. Também fica claro para ele que deve fazer algo agora. Eu já li isso, gente. Desculpa, mas eu voltei porque me perdi aqui. Para que um futuro melhor possa acontecer. No desenvolvimento posterior do cliente, o futuro próximo será mais semelhante ao presente. O futuro distante, entretanto, pode corresponder cada vez mais ao estado desejado. O que você pode fazer para que os sintomas parem gradativamente, para que as coisas que o enfraquecem na vida cheguem a um fim e cada vez mais apareça na sua vida aquilo que o fortalece? Se sentir que está caminhando muito rápido ou se o processo terapêutico não está claro, então tome meio minuto para uma autorreflexão. Pequenas interrupções sempre são úteis para uma percepção precisa e o esboço dos próximos passos. Se recostar e expirar calmamente, será mais confortável para si e para o cliente. Quais as informações dadas ao campo compartilhado? Qual o modelo que o cliente terá? Se o cliente trouxer uma questão que está claramente fora das capacidades do terapeuta, então saberá que isso não é nada mais que um desejo em vão. Eu gostaria que os outros me considerassem, deixassem-me em paz ou se preocupassem comigo, dependendo de minha necessidade. Minha resposta: não sei se posso ajudá-lo. É como se o cliente quisesse ser o centro das atenções mesmo, né? Leva frequentemente a risos antes de nos dedicarmos a tarefas adequadas. Aí tem um exemplo aqui que a Úrsula dá. Vamos lá para o exemplo. Só um minuto.
A senhora Mornell, acho que se pronuncia assim, tá? A senhora Mornell veio para a terapia e estava indecisa porque se sentia cada vez mais atormentada por impulsos e pensamentos de deixar a família e finalmente viver a sua própria vida. É um apego, gente, é o que a gente mais pega nas constelações, é um apego na família e muitas vezes está realmente conectada e leal, né, às pessoas do sistema. Disse que não aguentava mais ficar em casa e estava se tornando agressiva e injusta. Talvez não seja esse caso, tá? Vamos ler direitinho, mas o que me vem aqui de informação? Muitas pessoas, tá? Principalmente pessoas de 38 anos, 40, 45, que ainda não saíram de casa, tá? Não é uma regra, mas normalmente está preso à infância. É como se os pais ainda estivessem debaixo das asas e a pessoa está como uma criança, né? Porque quando você toma o lugar de adulto, né? Você tem força aí para você pegar e seguir o seu caminho. Quando você não segue o seu caminho e se prende dentro da casa dos seus pais, é porque algo lá na infância ainda está conectado a você e que faz com que você fique ainda debaixo das asas dos pais, tá? Mas, tá? Isso é individual, tem que ver um a um. Não é só isso que deixa a gente presa à infância, tá? Várias questões também. Eu já trabalhei, eu acho que milhares de vezes, talvez milhares não, mas centenas de vezes, com certeza eu já fiz constelações minhas, tá? Eu constelando, pra ver a minha criança, tá? Normalmente a minha criança interior aparece querendo tomar conta da minha vida, querendo resolver os meus problemas. E qual criança consegue resolver problema? Nenhuma. Criança é criança, criança tem que ser criança, né? E muitas vezes, muitas crianças por aí foram adultos muito rápidos. E aí, hoje, não consegue, a vida começa a patinar, porque ainda tá naquele papel de criança, só cresceu de tamanho, porque o nosso corpo vai, né? A gente nasce, cresce, envelhece e morre, mas a gente tá conectada à nossa criança. Então, quando você vai resolver um problema, ou muitas vezes arranjar um trabalho, eu tenho dificuldade para arranjar um trabalho, pode ver essa questão na constelação, porque talvez você esteja preso na sua criança, e qual criança que vai trabalhar, né? Então, assim, normalmente criança não trabalha, né? Mas e quantas crianças, né? Quantos de vocês hoje, com 50, 60 anos, tiveram que trabalhar na sua infância? E tiveram que ser adultos muito rápidos, né? Então, muitas questões estão presas ali na infância, onde você tem que se permitir, quando for o seu tempo, de olhar para tudo isso e ver aonde está travando a sua vida, tá? O que está te deixando infeliz aí. Então vamos lá. A senhora Mornell disse que não aguentava mais ficar em casa e estava se tornando uma pessoa agressiva e injusta. Casou-se há quase 20 anos, aos 17 anos de idade, e tiveram 2 filhas, atualmente as filhas com 17 e 14 anos. Ele batera nela durante esses anos todos, tá? O marido batia nela durante esses anos todos. Se você for analisar, ela casou menina, 17 anos, tá? E ela se afastara internamente dele. A sua grande preocupação era a de abandonar as filhas e prejudicá-las se fosse seguir a sua própria vida. Os 2 impulsos podiam ser sentidos fortemente: cumprir bem o papel de mãe e o presente desejo de se realizar. Para trazer clareza aos 2 desejos e polarizá-los, perguntei: o que acontece se você imagina que vai embora? Como está daqui a meio ano, em 1 ano, em 5 anos? E depois de algumas respirações profundas, quando a sua expressão se alterou um pouco, como é então a sua vida? E como você olha para trás para esse tempo de perguntas e dúvidas? E quando ela expirou profundamente, de modo espontâneo, perguntei: como você está respirando agora?
Qual é a sua tensão física? Como se percebe fisicamente agora? Quando pensa nisso? Tá? Quando você se percebe fisicamente agora, quando pensa nisso? Através dessa pequena viagem para as duas possibilidades de situações futuras de vida, a cliente vivencia diferenças físicas, favorecendo internamente uma decisão. Como a senhora Mornell ficou claro que queria as duas coisas, a vida na família e mais liberdade para o seu desenvolvimento pessoal. Uma decisão para um ou outro lado significaria uma perda para ela. Com isso, pude formular a pergunta de forma mais precisa. O que você deve fazer para unir as duas coisas de uma boa forma? A sua resposta foi: não devo levar tudo a tão sério e não me deixar ser empurrada para a parede. E em relação ao futuro, o que você faz, como se comporta quando tiver unido as duas coisas de uma boa forma? Para ter uma imagem detalhada de seu futuro almejado, deixei que descrevesse o estado e o seu comportamento de forma mais precisa. Como vai se comportar em relação ao seu marido? Ela respondeu que teria uma distância amigável. O que você fará se ele se aproximar muito? Ela não ia tolerar que ele batesse nela, mas estabeleceria limites bem claros e, se necessário, ficaria provisoriamente com uma amiga. Eu também acho que ele me respeitaria mais se ficasse mais independente e autossuficiente. Como você vai se comportar em relação às suas filhas? Não ficaria mais tão ansiosa, cumpriria o seu dever com mais calma e alegria, porque sabia que depois disso poderia se dedicar aos seus próprios interesses e metas. É recomendável que se trabalhe devagar para ter tempo suficiente para examinar as informações, afirmações e percepções e para ter espaço para as suas próprias imagens e movimentos. É bem importante que se sinta bem, pois só assim estará de posse de suas forças para conduzir o cliente. A velocidade com a qual o cliente conta, pula de um tema para outro ou dá uma informação após a outra ao terapeuta, serve geralmente para diminuir a tensão. Se isso estiver sendo rápido demais, breque o cliente, falando sobre isso. Você está me dando muitas informações de uma vez. Não consigo captá-las tão depressa. Vamos ficar ainda neste tema. Ou dirija sua atenção para o seu estado físico e de tensão, interrompendo-o algumas vezes. Como você está respirando agora? Como você está percebendo o seu corpo? Pode-se também falar diretamente. Você está percebendo o que você está fazendo agora? O que acontece se você tomar mais um pouco de tempo? Então, várias questões, várias perguntas que a gente pode estar fazendo aí para trazer clareza a todas essas situações, tá? Sintomas, problemas e perguntas. Os clientes comparecem à terapia ou à constelação com sintomas e problemas físicos ou psíquicos e procuram caminhos para se libertar disso. A questão para os terapeutas é: qual é a história que está por trás dos sintomas? E o que essas estratégias representam? Por isso, a atenção se dirige, por um lado, à qualidade de expressão do sintoma, por outro lado, à sua função. Se partirmos do princípio de que os sintomas são certos e fazem sentido, então o cliente nos conduz com seu problema diretamente para dentro de sua história. O cliente vem do passado, está conosco nesse espaço e nesse momento e continua no seu futuro. Tudo aquilo que ele fez e vivenciou até agora o trouxe para o ponto onde está, sentado à nossa frente. Podemos considerar os sintomas como padrões de reações apreendidas cedo
para situações difíceis e só precisamos entender em que a situação, o sintoma seria adequado ou teria sido adequado. Essa situação pode estar no seu próprio passado biográfico ou no passado de um membro de seu sistema familiar. De acordo com o sintoma, concluímos qual poderia ter sido a possível situação passada e procuramos aquilo que falta para alcançar um bom futuro. Como entender o sintoma? Podemos conseguir mais clareza através de perguntas relativas à duração do sintoma e às circunstâncias do primeiro surgimento. Aí volto na questão que a gente já falou nas lives passadas, tá? Em que momento você desencadeou essa dor no joelho? Em que momento você desencadeou essa alergia? Em que momento você desencadeou essa taquicardia, tá? Então, aí você faz a cliente ir lá buscar, olha, foi quando eu perdi minha mãe, foi quando aconteceu uma tragédia na minha família, foi quando, tá? Então, assim, eu vejo claramente, né? E eu já constelei muitas vezes essas questões e constelei centenas de vezes, como eu falei aqui, minha criança interior e tudo mais, mas um fato que aconteceu comigo, que eu posso falar pra vocês, foi quando a minha filha nasceu. No dia que a minha filha nasceu, uma semana não foi nem uma semana, eu perdi a minha avó paterna e depois de uma semana perdi uma tia minha, tá? Que tinha um problema de saúde. E aí, quando eu voltei pro médico, né? Antes da Maria Fernanda eu tinha feito os exames, mas meus exames estavam tudo normal, tudo bonitinho. E depois todos esses acontecimentos, talvez não seja especificamente no acontecimento, mas com o acontecimento surgiu o gatilho que eu busquei lá dentro do meu sistema e desencadeou o problema na minha tireoide, tá? Hoje, graças a N terapias que eu já fiz, hoje minha tireoide funciona sem precisar tomar remédio. E o que mais é possível, como pode melhorar o universo, né? Fran, boa noite, lindeza. Beijo, beijo. Ó a minha professora aqui, ó. Tá vendo? Até minha teacher tá me vendo aqui, hoje na live. Podemos levantar hipóteses e examiná-las na constelação ou numa conversa orientada sistemicamente. Se o sintoma começou num período de vida do cliente em que algo grave aconteceu, podemos supor que esse tenha sido o estupim. Se conhece o sintoma desde sempre, ou seja, desde que se entende como gente, então podemos supor que algo aconteceu bem cedo, ou que se trate de um sintoma assumido. Se o sintoma surge em outros membros familiares, então podemos assumir provisoriamente como hipótese de trabalho que tenha um significado sistêmico. Algumas vezes as experiências sistêmicas e biográficas se sobrepõem, de forma que somente uma anamnese cuidadosa pode oferecer informações mais precisas. Por isso que eu falo, gente, todas as pessoas que estão acompanhando as nossas lives aqui, nessa série de lives para realmente desmistificar aí tanta blá 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 que falam sobre as constelações familiares, tá trazendo muita clareza para muitas pessoas, tá? Em vários exemplos que eu dou aqui, mas não necessariamente esse exemplo seja o gatilho que você tá acionando aí no seu sistema, tá? Talvez, por quê? Porque olha aqui o que ela fala também, a anamnese tem que ser cuidadosamente feita, tá? Porque cada um é um ser único, cada um tem um sistema. Todos nós estamos ligados, né? Isso é fato. Mas cada um tem um ponto de vista, vamos usar assim, né? Um interessante ponto de vista. Então, às vezes o gatilho que o exemplo básico. Você tem aí, eu tenho 2 filhos. O não que eu falo, não. O não que eu falo, às vezes pode acionar um gatilho pro Pedro Henrique e pra Maria Fernanda, blá blá blá. Entende? Então, o Pedro Henrique aciona um gatilho
em algo do sistema e a Maria Fernanda, ó, não tá nem aí para isso, ou vice-versa, tá? E muitas vezes, quando eu falo sim, aciona um gatilho para Maria Fernanda que não aciona para o Pedro. Então, tem que ver aí também cada um, tá? No seu sistema. Tem outros exemplos aqui, eu vou citar mais 2 exemplos que tá aqui pra gente finalizar, tá? Tá quase dando nosso tempo. Aqui, ó, o senhor Flamir sofria de claustrofobia e ataques de pânico. Durante a anamnese familiar, surgiu a hipótese de que isso poderia ser uma experiência assumida do campo da mãe ou do pai. Durante a guerra, ambos haviam sido soterrados por um ataque de bomba. Durante a anamnese biográfica, se revelou que o primeiro ataque tinha surgido durante um acidente de carro, quando o cliente não pôde sair sozinho do carro destruído, entendeu? O gatilho mental acionou quando o cliente teve um acidente de carro e não poderia sair sozinho do carro, tá? Então, o que acionou? Acionou o gatilho dos pais terem, olha lá, ó, durante a guerra os pais foram soterrados. Então, qual que é o gatilho? Meu Deus, sofri um acidente, tô soterrado, né? Olha só, não foi ataque de bomba, foi um acidente de carro. Porém, dentro do carro, ele não conseguiu sair de dentro do carro. Então, o gatilho foi do sistema dos pais que morreram soterrados lá na guerra, tá? Em relação à história do sintoma, perguntamos pela época e circunstâncias do primeiro surgimento e do que aconteceu desde então. Quando surge, em que circunstâncias surge e em que circunstâncias são? E em que circunstância não, tá? É necessário perguntar pelos exames médicos quando há sintomas físicos e também quando há sofrimento psíquico. Pergunte, seguindo sua própria intuição. Talvez o sistema seja tratado de uma forma melhor somente fisicamente? Surge a ideia de que não quer ter nada a ver com as dores físicas. Acredita que poderá fazer algo eficaz? Sente-se bem? Como está respirando? Algumas vezes, uma interpretação sistêmica parece finalmente prometer esclarecimento e alívio para uma longa procura de solução sem sucesso, mas no final prova não ser útil na terapia presente. Mesmo que existam inúmeros sinais no sistema, acontecimentos graves e dramas biográficos, uma constelação nem sempre é uma intervenção que ajuda. As constelações trazem muitas clarezas? Sim, demais da conta. É como se a gente fosse mensurar, né? Mensurar o imensurável, né? É como se você, em uma sessão de constelação, a consciência é tão grande que equivale aí a 3, 4 anos de terapias, tá? Mas o fato é que desencadeia tanta consciência que você tem que ter sabedoria para lidar com isso no decorrer do seu tempo, tá? Então, muitas vezes, algumas pessoas, né, têm que fazer um acompanhamento terapêutico também. Outras não, cada um é um ser único, tá? Tem um outro exemplo aqui. A senhora Lar compareceu com uma dor abdominal persistente, que já a atormentava muito e a deixava incapacitada de trabalhar. Todos os anos fazia inúmeros exames médicos, entretanto, sem nenhum resultado. Sob conselho médico, veio a terapia para saber as causas psicológicas de seu sofrimento. Por causa das muitas questões, a terapia foi estabelecida para um período mais longo, de forma que tínhamos tempo de olhar detalhadamente para sua história pessoal e familiar. Havia fardos pesados e impressionantes em todas as gerações. Entretanto, todas suposições e hipóteses relativas a panos de fundo familiares ou experiências biográficas não levaram adiante. Uma constelação não trouxe clareza ou um alívio duradouro.
Finalmente se revelou que as dores resultavam de uma típica hérnia inguinal não diagnosticada, tá? Então, às vezes a constelação não vai impactar exatamente como ela deu o exemplo aqui da senhora Ler. Não vai impactar diretamente nessa dor abdominal que ela sentia. Porém, vai soltar várias outras questões que não foram especificamente a que ela estava procurando, tá? Porque solta, gente, tá? Pelo simples movimento, solta. Por você estar assistindo uma constelação em grupo, solta várias questões. Mas o fato foi que ela procurou a terapeuta para solucionar essa dor abdominal. E aí fizeram aí a terapia, as constelações e tal. E o que descobriu? Que era uma hérnia inguinal, tá? Que não foi diagnosticada pelos médicos, tá? Então, gente, vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua aqui, 2 níveis de intervenção, tá? Tá dando nosso tempo. Gratidão vocês pela energia maravilhosa de hoje, tá? Gratidão por todos vocês que estiveram ao vivo aqui, vocês que vão ver essa live em algum outro momento, em alguma das nossas redes sociais. Não se esqueçam aí, tá? Se for leve para vocês, se inscrevam lá no canal Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Divulgue também, compartilhe com seus amigos, familiares. Se inscreva no canal, além das lives gravadas lá, fica também vários vídeos de contribuição. E isso também incentiva eu e minha equipe produzir cada vez mais vídeos para contribuir com a sua vida e com a vida também de outras pessoas aí que vocês trazerem aí à mente que esteja aí precisando dessa contribuição gratuita que nós estamos oferecendo aqui, combinado? Gratidão ao livro, Quando Fecho os Olhos Vejo Você. Gratidão, Úrsula Frank, por todo esse conhecimento. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. Uma ótima noite de sexta-feira e o que mais é possível. Não se esqueçam, mantenha a calma, faça a respiração. Quem tá entrando agora, tá? Se puder, né, e for leve, ver essa live desde o início, eu passo lá os processos de respiração, que é o que a gente mais precisa fazer e é o que a gente está esquecendo ultimamente de fazer, tá? Então, vamos dar aí atenção, né? Vamos dar mais valor a essas coisas, esses detalhes, né? Ricos aí que nós temos gratuitamente, né? Vamos saber... Opa! Arrasou! Vamos saber utilizar todos eles para o nosso bem, né? Tá aí como contribuição. E é isso, gente. Beijos a todos, fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira. E amanhã, às 18h30, a gente tem um encontro aqui marcado, tá? Ao vivo no Instagram, tá? Caso seja leve para você. No sabadão, né? No sabadão, 6h30 da noite. E o que mais é possível, como nós não estamos podendo sair de casa, né? Como seria para você estar ao vivo aqui comigo, fazendo essas perguntas, né? Tirando todas as suas dúvidas aí a respeito da constelação familiar. E se eu não tiver clareza no momento da resposta, eu vou procurar saber e vou, né, entregar a resposta com total facilidade, alegria e glória. E o que mais é possível também, tem várias pessoas aqui que entram, também são consteladoras e posso também pedir contribuição a elas. É isso, né? A essência é essa, sermos contribuição uns para os outros. Tá certo? Ó, beijo, beijo, fiquem com Deus e amanhã a gente lê mais um pouquinho do livro Quando Fecho os Olhos Vejo Você, da Úrsula Frank. Fiquem com Deus, um grande beijo, tchau, tchau.